Graças e paz, irmãos. Aqui é o professor Ney quem está falando. E hoje eu trago uma reflexão extraída do livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, verso 8, que particularmente é uma das minhas passagens preferidas do Antigo Testamento, onde diz assim, E ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Essa, conforme eu disse, é uma das minhas passagens favoritas do Antigo Testamento. Mas para você entender ela, você precisa primeiramente se situar no contexto. O profeta Miqueias é um dos profetas do Antigo Testamento, que foi contemporâneo do profeta Isaías, um profeta chamado para profetizar para a nação de Israel a respeito de um perigo iminente que eles estavam prestes a sofrer, que seria um castigo divino, certo? Castigo esse que seria determinado por Deus por causa da conduta pecaminosa que Israel vinha praticando, e esse castigo seria, na prática, seria a invasão dos povos assírios, os povos oriundos de outros lugares que tomariam essa terra, escravizariam esse povo. Isso fruto daquilo que o povo israelita vinha fazendo, a sua idolatria, os seus desvios de conduta, os seus desvios morais, os seus desvios de caráter. Então Deus deu tempo ao povo e Deus usou esses profetas para chamar ao povo ao arrependimento. Entretanto, a dureza de coração desse povo, que é o povo do Antigo Testamento, o povo israelita lá do Antigo Testamento, a dureza de coração fez com que Deus determinasse a invasão e a destruição daquele lugar. Entretanto, tanto o profeta Miqueias quanto outros profetas daquela época que profetizaram a respeito desse castigo que viria, eles declaravam os motivos pelos quais o povo seria castigado, eles declaravam aquilo que Deus esperava que o povo fizesse, a fim de que aquele castigo pudesse ser, vamos assim dizer, pudesse ser revogado por Deus. E também Deus ele usava esses profetas para dar uma palavra de esperança, de que apesar daquele castigo, devido à aliança que Deus tinha com aquele povo, futuramente lhes restabeleceria a sua antiga posição como o povo amado, como o povo eleito, como o povo escolhido. Então esse é um breve panorama para você entender. Então Miqueias ele é um profeta levantado, contemporâneo do profeta Isaías, que é levantado ali do interior, né? Ele era um profeta do interior, né? Diferente de Isaías, que foi um profeta da corte, um profeta, né, vamos assim dizer, um profeta que tinha contato com a monarquia, com a alta cúpula. Miqueias ele já é um profeta do interior, e ele fala dentro desse contexto, né? Ele profetiza dentro desse contexto, chamando o povo a um arrependimento, porque o povo ele estava praticando determinados pecados que estavam desagradando a Deus. Mas o interessante é que quando nós observamos esses pecados a qual o povo de Israel vinha cometendo, nós encontramos similaridades desses pecados nos dias de hoje também, né? Miqueias, por exemplo, ele fala muito da questão da injustiça, a injustiça que era praticada pelo povo, pelos sacerdotes, enfim, de modo geral, pelos que eram mais ricos, né, aqueles que eram considerados os poderosos. Então Miqueias vem falando a respeito da questão da idolatria, Miqueias fala a respeito da questão da injustiça, Miqueias fala a respeito da questão do ritualismo vazio. Ora, idolatria nada mais é do que você colocar algo no lugar de Deus em sua vida. Deus ele deve ser o centro da existência humana, o centro da existência. Para ele, conforme Paulo diz, nele nos movemos, nele existimos. Deus ele deve ser o centro da sua existência, certo? Idolatria é você tirar esse lugar de Deus em sua vida e estabelecer outras coisas no lugar dele. Seja ele um gosto, seja ele um hobby, seja ele uma pessoa, seja ele algo, aquilo que você coloca no lugar de Deus e que toma primazia, aquilo que ocupa os seus pensamentos, aquilo que ocupa a sua motivação, aquilo que leva você a se mover, aquilo que você acaba se tornando aquilo acaba se tornando um Deus para você.
Ainda, mas eu não me curvo perante imagens, eu não adoro falsos deuses. Sim, mas de repente você está permitindo que outras coisas tomem o lugar de Deus na sua vida. Isso é uma forma de idolatria. O Novo Testamento fala a respeito disso. Outra circunstância também a qual o profeta Miqueias ele vem apontando que era um erro do povo daquela época, é a respeito da injustiça que era cometida. Os sacerdotes cometiam injustiça e favoreciam os mais ricos e os poderosos. Os poderosos, por sua vez, oprimiam aqueles que eram mais simples, que tinham menos condições financeiras. A questão da injustiça que um praticava contra o seu próximo. Então, inclusive esse tema da injustiça, se eu falo de um modo geral, injustiça é uma pessoa contra outra, injustiça de categorias, de classes, tal. Essa temática ela é uma temática muito explorada no Antigo Testamento. E Deus ele considera demais isso. Deus ele considera as injustiças que praticamos contra outras pessoas. Você pensa que você está praticando somente contra alguém, mas não. Na condição de cristão ou na condição de uma pessoa qualquer, independente de ser cristão ou não, essas injustiças elas levantam, elas provocam a ira divina. Tanto é que as escrituras dizem que um dia todas essas injustiças elas serão sim julgadas por Deus. Todas essas injustiças que são praticadas, Deus ele as observa e ele dá tempo ao homem para que ele possa se arrepender e consertar o seu procedimento. Então as injustiças que eram praticadas pelos povos também é um dos temas do profeta Miqueias. Além disso, um outro fator também que a Bíblia fala muito no Antigo Testamento, o Novo Testamento cita isso, e quando olhamos para os dias modernos, para os dias atuais, nós vemos isso com muita frequência, é o ritualismo vazio. Você vê que os povos na época de Miqueias, eles estavam preocupados em agradar a Deus através de rituais vazios, né? Ofertas, frequência ao templo, observação de determinadas cerimônias, determinados ritos, determinadas festas solenes. Eles praticavam isso porque eles achavam que com isso eles agradariam a Deus. Entretanto, a conduta diária deles desagradava. E nós vemos esse mesmo problema, né, manifestado no profeta Jeremias fala disso. O livro de Josué já falava a respeito disso. Oséias falou a respeito disso. Isaías falou a respeito disso. No Novo Testamento, Jesus falava bastante contra esse ritualismo vazio, né, aquele ritualismo destituído de uma sinceridade que era típico dos fariseus, a qual Jesus tanto combateu, né, os apóstolos falaram disso. E as escrituras no Novo Testamento elas salientam isso. Ritualismo vazio, a verdadeira religião que Deus quer, a verdadeira devoção que Deus procura é aquela que é manifestada no seu dia a dia, é aquela que é manifestada no seu ser, no seu dia a dia, é aquela que é manifestada não quando você está dentro de um templo, de uma igreja, mas aquela que você manifesta no seu dia a dia, é aquela que você manifesta quando ninguém está vendo. A verdadeira adoração que Deus busca é aquela, conforme diz o texto lá do Novo Testamento, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não uma adoração falsa, não uma adoração sintética, uma coisa plástica, artificial, quero dizer artificial. Não é. E naquela época as pessoas vinham praticando isso, elas cumpriam os ritos, elas frequentavam o templo, elas faziam as suas ofertas e tudo mais, mas no dia a dia delas, elas não praticavam a justiça, a misericórdia para com seu próximo, o amor, a devoção sincera. E esse tipo de ritualismo, esse tipo de religião vazia, Deus não agrada, Deus não se agrada disso. Você vai encontrar a Bíblia no Antigo Testamento falando muito a respeito desse erro comum que o povo praticava. Você vai ver isso, o Novo Testamento abordando essa temática, e quando você olha para os dias atuais, o que você mais vê nas igrejas são pessoas que acham que porque estão dando dízimo, ou porque acham que estão dando oferta, ou porque acham que frequenta o culto, chega lá bonitinho num dia de domingo, passa 2 horinhas, canta musiquinha, chega lá cheirosinho e faz todo aquele teatro, aquela mímica, aquela coisa toda, acha que está agradando a Deus com isso, mas quando sai dali do templo, pratica a injustiça contra o seu semelhante, não exercita a misericórdia, entendeu? E vive uma vida
sabe, é uma vida, vamos assim dizer, conforme esses religiosos do passado estavam vivendo. É pura maquiagem, é pura, é um mero teatro, mas isso não agrada a Deus, certo? E aí o Senhor usa aquele profeta e ele traz essa passagem a qual eu citei, que eu tanto gosto dela, onde ele fala daqui, ó, e ele te declarou, ó homem, o que é bom, ele ainda está dizendo o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, né? Ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Olha, são 3 características: prática da justiça, a prática da misericórdia e andar num gesto de humildade com Deus. Talvez você me pergunte, mas o que é andar com Deus? Podemos designar isso de uma forma bem simples. Andar com Deus significa dizer, isso é muito comum quando a gente é novo convertido, significa dizer que tudo que você faz, antes você se pergunta, será que eu estaria agradando a Deus ao fazer? Será que é isso que Deus quer que eu faça? Andar com Deus significa dizer o seguinte, que cada passo que você dá, que cada decisão que você toma, você considera Deus em sua vida. Será que isso vai agradar a Deus? Será que eu estou fazendo aquilo que é certo? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus quer de mim? Então essa é uma breve reflexão a respeito dessa passagem que se encontra no livro desse profeta, qual eu particularmente gosto bastante. Que o Espírito Santo possa continuar falando no coração de vocês que tiverem acesso a esse vídeo. Desde já eu agradeço.